Rapaziada, salve rapaziada, como é que vocês estão? Hoje eu vou dar um início sobre a prova de boas do Colégio Limite, que vai acontecer na sexta-feira, agora dia 12. Eu tô com uns materiais aqui para a gente dar introdução a isso. Lembrando que a gente tem pouco tempo, tem apenas 3 dias, então não vai dar para pegar todo o conteúdo, tá? É de extrema importância que a gente, claro, pegue o conteúdo o básico, mas como a matéria do oitavo, eu considero que pelo menos o mínimo a gente tenha conhecimento. Então, por isso, que como faltam 3 dias e eu resolvi gravar isso hoje, eu não vou conseguir fazer de forma bem aprofundada, com detalhes tal, e dicas. Então, eu vou fazer uma forma bem geral, só para quem realmente só precisa dar uma revisada. Para quem não estudou, para quem ainda não tem nenhum parâmetro, nada, recomendo que estude a matéria por inteiro, mas por causa da falta de tempo, não daria para a gente fazer tudo isso. Pra quem tiver, eu tô com o material do oitavo, então eu separei aqui peguei aqui no onde eu deixo arquivado o caderno do oitavo ano, nos capítulos 2, 10 e 11, que vai cair de ciências, e o livro 1 de ciências. Lembrando que no oitavo ano, o livro 1 inteiro é de biologia, tá? Só no livro 2 que tem um pouco de física no final, tá? Primeiro conteúdo que tá marcado aqui fala sobre o sistema endócrino. É um sistema totalmente complicado. Não é algo fácil, né? Então levaria muito tempo pra gente ver. Só que, como a gente tem pouco tempo, a gente vai ter que fazer isso devagar, tendo uma noção do que é o sistema endócrino, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui são o que é o sistema endócrino, né? O que são hormônios? Eu vou fazer da seguinte maneira para ficar mais fácil pra gente. Eu vou manter todo o material aqui que a gente tem em tópicos, porque não vai dar tempo de escrever tudo. Então eu vou explicar exatamente o que eu vou estar explicando, né? O que eu vou estar falando. E aí eu vou anotar as ideias apenas. Então vamos lá. Basicamente, hormônios, quando a gente fala de sistema endócrino, a gente tem que relacionar isso a hormônios, tá? Nada mais é do que substâncias produzidas, tá? Elas são produzidas e elas são liberadas para dentro do corpo. Substâncias produzidas e liberadas para dentro do corpo. Então elas são substâncias que a gente vai liberar para diversas regiões, elas têm funções diferentes. E existem inúmeras funções de vários hormônios que não dá tempo e nem vai cair nisso aí. Foca exatamente o que vai cair. O que são hormônios? São substâncias produzidas e liberadas para dentro do corpo. Elas são produzidas por glândulas. Elas são produzidas por glândulas ou alguns órgãos. Então, a gente vai falar um pouco sobre as glândulas endócrinas, tá? Eu vou englobar os órgãos aqui também, tá? Porque eles também fazem parte do sistema endócrino. As glândulas endócrinas têm um monte no nosso corpo, tá? E elas servem justamente para liberar esses hormônios, que são funcionamentos, né, para funcionar várias áreas do sistema dos nossos corpos. Elas são realizadas por mensagens químicas, tá? Então são sinais químicos que vão liberar esses hormônios. Quando a gente fala de glândulas endócrinas dos humanos, a gente tem uma que é a principal, que é o hipotálamo. O hipotálamo, ele é conhecido por estar na região do cérebro, tá? Então ele fica ali próximo ao crânio, tá? E ele é diferente, tá, da hipófise. O hipotálamo e a hipófise são coisas diferentes. Tá, o hipotálamo vai secretar algumas substâncias, uns hormônios no nosso corpo, tá? Quais hormônios que o hipotálamo costuma secretar? Então, uma penca de hormônios, só que a gente vai focar em dois: o antidiurético
Opa. Que é conhecido como ADH e ocitocina. Acho que vai ser com... A gente vai falar mais pra frente desses hormônios, eu vou explicar um por um com mais calma e tal, e a gente vai fechar aqui. Aí eu vou falar de mais alguns principais ali, né? Aí a gente tem a hipófise, que existem duas, né? A hipófise, ela... Uma vai armazenar e a outra vai produzir, né? Uma armazena esse secreto, esse... Então, primeiro vai ser a hipófise anterior. A hipófise anterior, ela vai secretar esses hormônios. A anterior, ela vai ser responsável por produzir. Então, ela só vai produzir hormônios. Ela não faz nada. Além de produzir, ela não vai secretar, tá? Ela vai produzir os hormônios quais? Bastantes hormônios, principalmente ali também o GH, tá? Só que aí a gente tem outro tipo de hipófise, que é o mais importante aqui, que é a hipófise... Nossa, eu escrevi errado de novo aí. Anterior. Esse aqui é posterior, né? Que também é chamado de neurohipófise. Pode aparecer dessas duas maneiras, tá? E ela é responsável pelos seguintes hormônios para serem liberados. A gente vai produzir ele aqui no anterior. E aí a gente vai armazenar. Isso vai secretar esses hormônios que foram produzidos, tá? Não coloquei os hormônios aqui que são produzidos e tal, por causa de que a gente precisa entender um pouco antes os tipos de glândulas e tal que tem no nosso corpo. Depois a gente vai falar sobre as hipófises e o hipotálamo, tá? Depois a gente tem um que é mais, assim, esquecido, né? A tireoide. A tireoide, ela vai produzir os hormônios chamados T3 e T4, que tem uma penca de funções, tá? Inclusive, a gente existe doenças relacionadas à tireoide, tá? Que eu vou colocar é a hipertireoide e a hipotireoide. A hipertireoide é o aumento dessa glândula, ou seja, está produzindo muito, ela vai aumentar, ou está produzindo pouco, ela vai diminuir. Que é a hipotireoide e a hiper vai aumentar. A gente vai falar de doenças relacionadas a essas glândulas também, tá? A T3 e a T4 também tem uma penca de funções, tá? Principalmente, ela ajuda no metabolismo energético e respiração celular, tá? Ela fica localizada ali na garganta. Muita gente tem problema com a tireoide. É bem comum até, tá? Agora tem um órgão que a gente esquece dele, que é o pâncreas. Então, pâncreas, tá? O pâncreas, ele tem uma doença muito comum relacionada a ele, que é a diabetes, tá? Ela é relacionada por causa que ela vai produzir a insulina. E um outro, chamado assim, glucagon. Né, então vou explicar mais sobre a insulina, vou explicar mais sobre o glucagon, só que a gente tem que focar muito mais na insulina. Então a insulina é a principal aí para a gente conseguir entender um pouco mais sobre a diabetes, que eu não acredito que ela não vai ser cobrada, e por ela não ser cobrada eu não vou trazer aqui, porque a gente não tem o tempo muito grande para isso. Então depois do pâncreas, que vai a insulina, né, a gente acaba e os principais que vai cair. Por exemplo, a gente ainda tem os testículos, os ovários, que vão produzir hormônios sexuais. A gente ainda tem a timo, tá? Tem paratireoide também e a suprarrenal, tá? E por que isso que a gente tem esse problema aí
para não explicar tudo, por causa que foram explicados esses específicos que são os principais, tá? Não que os testículos e os ovários também, que são chamados de gônadas, não sejam principais, mas elas seriam abordadas no contexto do oitavo ano, no capítulo 3 e 4. E aqui foi me avisado que seria só o capítulo 2, então eu vou passar bem e vou ensinar vocês a resolverem exercício também, tá bom? Então, agora, os hormônios e suas funções. A gente tinha falado de um hormônio lá no começo, também, que eu esqueci de anotar ele aqui, também, que seria o GH. O adenohipófise também, que a gente chama, né, a hipófise anterior também pode se chamar de adenohipófise, o LH, que também, e o FSH, que também são hormônios sexuais, tá? Também são produzidas ali também. Mas a adenohipófise também, ou seja, a hipófise anterior, ela também produz um hormônio específico que chama o GH. E a gente vai começar pelo GH, que eu acho que seria um pouquinho mais fácil, o que a galera mais conhece, tá? O hormônio do GH, ele vai estimular o crescimento de ossos, tá? Então, o crescimento de ossos e músculos. A gente vê a galera tomando GH por receita médica também, principalmente a galera que tem problema com tamanho, quando o tamanho ele é menor do que o ideal, tá? Aí a gente vê uma galera tomando GH, se ela for receitada, não tem problema nenhum. O problema é que a gente vê uma galera que consegue GH de uma forma legal, né, digamos assim. A galera que produz e usa o GH da maneira incorreta, ela pode ter um problema muito sério no rim e no fígado, tá? Então é bem importante que, assim, se você... A falta dela, eu vou anotar aqui antes pra vocês também, porque isso aqui seria importante vocês saberem também. A falta dela pode causar onanismo, enquanto o excesso dela pode causar o gigantismo. De uma forma natural, tá? Se você tomar ela de forma artificial, você pode ter um problema no rim, no pâncreas. Não que, por exemplo, o excesso natural também não seja problema, né? Também a falta natural também pode ser um problema. Mas se você tomar principalmente artificial, é um problema maior, tá? Aí eu vou falar aqui do antidiurético. O antidiurético está muito relacionado ao banheiro, ao ato de você urinar. E ele funciona de uma maneira seguinte: ele é liberado quando o volume de sangue cai. Então, ele é liberado quando o volume de sangue cai, mas a gente não quer saber quando ele é liberado, a gente quer saber quanto que ele usa. Tá? Ele vai estimular a absorção de água nos rins e vai diminuir o volume de urina que vai ser excretado, tá? O antidiurético ele serve para reter a água no organismo. Então, quando tem, por exemplo, a vontade de fazer xixi, o antidiurético ele faz isso. Então, de forma resumida, ele mantém a urina no corpo. Pra não desidratar, né? Para não desidratar. E esse é um dos principais motivos dele. Falta e excesso a gente não costuma analisar muito, por causa que é bem difícil a gente ter falta de antidiurético, tá? Ou excesso. A gente tem um dos problemas também, que é a cirrose, que é uma doença também relacionada ao álcool, e o álcool afeta o antidiurético. Quando você toma álcool, você anula a produção do antidiurético, então você tem mais facilidade para urinar com mais frequência, tá? Depois a gente vai ter a ocitocina. É um hormônio bem bastante, muito complicado, tá? A função fisiológica dela é promover contrações de parto, tá? Mas ela pode ser estimulada de outra maneira. Existem muitas maneiras que você pode produzir ocitocina. Uma delas é por meio de uma relação sexual.
Mas é um tema muito fora aí do sistema endócrino, então fica por esse caminho mesmo, tá? Aí depois a gente já falou do GH, a gente já falou do T3, ainda não falou, né? A gente vai falar do T3 e T4, que eu vou colocar como um só, de uma forma resumida. T3 e T4 são hormônios que são produzidos na tireoide, tá? De uma maneira geral, os dois juntos, eles vão estimular o metabolismo energético e a respiração celular. Falta de T3 e T4 pode causar sim um problema de disposição, mas normalmente a respiração celular também pode causar esse problema. Então assim, todos os hormônios eles seriam essenciais, tá? A T3 e a T4 são hormônios que combinados fazem essas duas funções juntas. E principalmente a respiração celular é bem importante, porque a gente tem a equação geral da célula, da respiração da célula. E é bem importante que uma galera, vocês entendam que a falta de T3 e T4 pode sim causar, em alguns casos, o cansaço. Porque o T3 e T4 estimula o metabolismo energético. Tá. Por último, o pâncreas, que seria o produto dos hormônios, que seria principalmente a insulina. A insulina é o mais importante, que ela ocorre depois das refeições, tá? Basicamente, ela vai permitir a membrana, então ela aumenta a permeabilidade habilidade das células para absorção de glicose. É importante que quando você não tem, por exemplo, a insulina, você provavelmente tenha a diabetes, tá? Então a falta da produção de insulina, então falta da produção desse hormônio vai causar diabetes e hipoglicemia. Hiperglicemia, né? Glicemia, problemas cardiovasculares. Então ele é bem importante. Por que cardiovasculares? Cardiovascular seria uma consequência. Se você não está produzindo o hormônio que deixa a glicose entrar na célula, ela vai ficar no sangue. Ficando no sangue, você vai contrair a hipoglicemia e a diabetes, tá? E a diabetes, primeiro que ela restringe você de comer alimentos com a sacarose e o açúcar, tá? Que é a sacarose é um tipo de açúcar. Além de que se você tiver uma quantidade alta de glicose no sangue, você pode contrair problemas cardiovasculares. Também a gente pode colocar a obesidade também, porque não ganho de peso. Se bem que assim, são fatores que geram a hipoglicemia também. Não necessariamente a diabetes causa isso, porque a diabetes ela não permite a entrada de glicose na célula, então ela vai ficar no sangue. Pode ter problemas cardiovasculares, mas normalmente quem tem hiperglicemia contrai o aumento de peso, problemas cardiovasculares, falta de metabolismo e uma penca de coisas que são relacionadas, porque o nosso corpo é conectado como um todo. Glucagon a gente não vai comentar sobre ele, porque ele é um hormônio o que a gente não estuda muito no Fund 2, além de que não é necessário para prova, então a gente vai pular para a próxima parte. A gente acabou agora sobre o sistema endócrino, que é o capítulo 2 e que é um conteúdo que vai cair na prova de bolsa. É mais ou menos isso que você precisa saber. Os exercícios que são relacionados aos hormônios. Então, normalmente nos exercícios você vai ter coisas como porque uma pessoa ali de idade contraiu um problema de saúde que diminuiu o antidiurético dela, né? Aí, quais os problemas essa pessoa pode contrair?
Então você tem que saber que ele está relacionado à perda de água, então uma grande quantidade de sede, a urina sendo liberada toda hora, porque não tem o hormônio que segura ela. Então aí a gente tem uma penca de resposta, só que como é de alternativa, é muito mais de boa só você achar que está relacionado à urina. Tá, aqui a gente está relacionado ao capítulo 11, capítulo 2 aqui, tá? Depois a gente vai falar sobre o sangue. O sangue é um conteúdo extremamente tranquilo. Enquanto eu vou arrumando aqui, porque eu não coloquei o capítulo 2 aqui, vou ter que anotar, eu vou pausar e quando eu arrumar eu volto. Rapaziada, eu esqueci de avisar também que o capítulo 2 do livro do oitavo ano, ele vai abordar também a questão da puberdade e da adolescência. São temas que são muito por causa da didática e por causa que é obrigatório pelo governo ter um pouco sobre a adolescência, mas ele não é muito cobrado. Ele não vai ser cobrado na prova de bolsa, pelo que se espera e pelo que foi anotado, tá? Agora, o sangue é um outro conteúdo, tá? Que ele é extremamente mais fácil do que o sistema endócrino, tá? Primeira coisa, antes da gente falar de sangue, a gente tem que retomar umas ideias, tá? Principalmente, eu vou colocar aí, são os antígenos e anticorpos. Os antígenos, quando a gente vai falar de antígeno, eles funcionam da seguinte maneira. Ele é o chamado corpo estranho. Antígeno seria o corpo estranho. Com antígeno, você... todo mundo tem um antígeno e anticorpo, tá? Mas, por exemplo, a gente tem anticorpos que vão combater o antígeno da gripe, da influenza, seu vírus da influenza, tá? Que é um antígeno. Então, basicamente, é um modelo chave e fechadura, um modelo combinado. Se o antígeno tem esse formato aqui, o anticorpo tem esse formato aqui. Ele engloba, tá vendo? Ó, se o antígeno tem esse formato, ó, ele vai encaixar perfeitamente. Vai ocorrer a fagocitose, que aí seriam os 500. Então ele seria o corpo estranho e, de certa forma, inimigo, de certa forma, né? Inimigo dos anticorpos. Depois a gente tem os anticorpos. E os anticorpos, eles funcionam da seguinte maneira. Eles fagocitam, eles eliminam os antígenos do corpo. Eliminam antígenos, né? Esse processo é chamado de fagocitose. Aqui a gente vai falar um pouco de elementos do sangue. E a gente vai chamar de às vezes, etapas, digamos. Eu vou colocar de vermelho para combinar aqui. A gente tem a série vermelha. Quando a gente fala de série vermelha, temos que lembrar o seguinte. Essas são as hemácias ou eritrócitos, que são a mesma coisa. Hemácias e eritrócitos são as mesmas coisas. A gente tem hemácias, que também aparecem chamadas de eritrócitos. E para que elas servem? Primeira coisa, é aquela redondinha, tá? As massas são aquelas redondinhas. Transporte de oxigênio e transporte de O2 e CO2. Nelas ocorrem as trocas gasosas, chamada de hematose. Deixa eu verificar o nome certinho. Porque quando a gente tem essa conexão do CO2 com o O2, quando elas são transportadas, a gente chama de trocas gasosas, que é quando o O2 vem, o CO2 sai. Show? Aí a gente tem as que a gente chama de série branca, que vai ter que ser de azul mesmo, porque eu não tenho cor branca aqui. Série branca, rapaziada, seriam os leucócitos. Leucócitos
ou glóbulos brancos. Existem um monte de tipos de glóbulos brancos. Uma das funções dos glóbulos brancos é a fagocitose e eliminação e proteção, né, do corpo humano. E proteção do corpo humano. É a segunda barreira de defesa do corpo humano. Tá? Não vou falar, mas existe, é um estudo que eu faço às vezes, tá? Que é o aumento e diminuição dos leucócitos. O hemograma é um exame de sangue, né? Que a gente vê ali certinho a quantidade de cada uma dessas células no nosso corpo. E o aumento ou diminuição pode significar um monte de coisa. A mais comum seria o aumento, seria aumento, eu falo extremamente alto no corpo humano, principalmente para os homens. Até de 14, 18 anos, o normal é cerca de 4.000 leucócitos, tá? Quando eu falo alto, eu falo coisa de 100.000 leucócitos, tá? 90.000. Isso seria alto a ponto de ser uma leucemia, que é o câncer do sangue, tá? A diminuição também é a mesma coisa, né? O normal acho que de 4.000 a 11.000, depende aí, cerca de 4.000 a 11.000. Muito alto ali, acima de 11.000, outras doenças, outros problemas. E abaixo também são outros problemas e outras doenças. Uma dessas causas seria contaminação por vírus, bactéria, fungo, que você utilizou o sistema imune. E por que eu tô falando isso? Porque o sangue é dividido nessas duas maneiras e também uma terceira maneira, que é o plasma. Tá? O plasma, ele é a parte líquida do sangue. E agora, presta bem atenção, ela carrega os anticorpos do sangue. Enquanto as hemácias vão carregar os antígenos, que são chamados de aglutinas. Tá, agora eu vou falar do sistema BO. Antes de falar um pouco de doação de sangue e antes de eu falar do sistema circulatório, completa, fechada, incompleta, dupla, única, que a gente vai ver mais pra frente. O sistema BO, ele tem esse nome por causa que ele é chamado do sangue do tipo A, do tipo B e do tipo O. O sangue tipo O, ele vai conter as seguintes informações: anticorpos, que são anti-B, e antígenos, aglutinas A. É o nome. O que significa? Que dentro, eu vou desenhar uma hemácia de um sangue tipo A. Eu teria a hemácia do sangue aqui. E na hemácia eu vou ter o que eu vou chamar... Acho que eu vou desenhar fazer uns riscos, né? São os antígenos. Eu vou colocar... Ó, esse aqui vai significar aglutina, né? Que é o nome do... Aglutina A. Então esse aqui seria uma hemácia tipo A. Show. Mas existe o tipo B. Lembrando que as aglutinas é um monte de componente eletrônico, componente químico, né? Um monte de cadeias químicas, mas de uma forma bem breve seria mais ou menos isso. Tipo B seria o oposto. Os anticorpos deles são anti-A, porque só existem dois tipos de sangue com aglutina. E o tipo O não tem nenhum e o tipo AB é a mistura dos dois. Mas as aglutinas são só A e B. Então eles têm anticorpos contra, né? Então seria o anti-A. E os antígenos aglutinas B. Aí eu teria uma grande hemácia do tipo B. E do tipo B eu vou colocar ela verde aqui, tá? Então a do tipo B, ela é mais ou menos assim, ó. É a verdinha.
Então, o tracinho verde é a glutina B. E aí a gente tem uma hemácia tipo B. Onde que estão os anticorpos, né, no plasma? Doação de sangue, a gente separa o plasma das hemácias. Por isso que a gente não tem um problema na transfusão. Na transfusão, um enxerto de hemácias, um enxerto de... que seja ali... plasma, ela é separada, ela não é junta. Para não ter esse tipo de problema, tá bom? Mas, colocando um pouco mais aqui, que eu acabei esquecendo, a gente também tem mais uma parte, né? Que são as plaquetas. Que elas são responsáveis pela coagulação do sangue. Por aqui mesmo, né? Plaquetas. Elas consertam, né? De uma forma mais simples, os vasos, veias e artérias. Quando você machuca e lesiona a pele, por exemplo, vasos, pele, veia, artéria. Tá, agora aqui... Eita, ficou fora da linha. A gente tem os tipos que são estranhos, eu diria. Porque eles são diferentes, eles não têm... tipo O, ele não vai ter glutina O. Ele é O porque ele se refere a zero, né? O tipo O, ele não tem anticorpo. Ele tem... Ó, ele vai ter anticorpos anti-A e B. Anti-A e anti-B. Sem aglutinas. Ela também é chamada de hemácias lisas, sangue liso, sangue puro, sem impureza. Isso aqui seria uma hemácia tipo O. Por último, temos o tipo AB. Ele é o contrário, ele não vai ter nenhum anticorpo, porque senão ele vai matar as aglutinas A e B. Então, anticorpos nulos, aglutinas A e B. Também é chamado de sangue poluído, porque ele tem todos. Então ele vai ter os azuisinhos. Depois ele ainda vai ter então aqui eu vou ter uma hemácia tipo AB. Aqui a gente vai ter a glutina B. E aqui a gente vai ter a glutina A. Então você vê que eles vão sim se encontrar as aglutinas, porque elas não são invasivas, sim os anticorpos que são. Agora, entrando aí nesse esquema de sangue, eu vou falar sobre o fator RH. Cara, o fator RH é nada mais, nada menos do que mais uma adição ao sangue. Ele é basicamente, ou seja, de uma forma bem simples, ele é como se fosse mais um antígeno no sangue. Dando um exemplo mais simples, a gente pode considerar, tá, que as aglutinas A e B, que são essas aqui que a gente chamou, elas parecem nas hemácias, mas os anticorpos delas são produzidos no plasma. Elas ficam no plasma, por isso que a gente não tem problema. Então, quando a gente fala dos grupos sanguíneos e a doação de sangue, as aglutinas, que é o tipo de aglutina, e o aglutigênio, que a gente aprendeu aqui, tá? Eles não podem se encontrar na doação de sangue. Porque senão a gente pode ter um problema que a gente tem o sangue coagulado. O sistema RH, ele pode ser outro aglutigênio. Pode ser RH positivo ou não. Se ele for RH positivo, então ó,
fator RH positivo em todos os sangues. Então eu vou desenhar 4 hemácias e vou colocar as legendas. Tamanho a gente vai desconsiderar. Então vamos lá, vou marcar o tipo A. Eu vou marcar já o A no tipo AB. Aí eu vou pegar o tipo B, que é esse aqui. E esse aqui. Então, o fator RH, eu vou colocar esse aqui, ó. O fator RH, ele vai ser o roxinho, tá? Então esse aqui seria o sangue com RH. Então você vê que o sangue AB positivo ele é o que mais tem coisa. Então vamos lá, sangue A mais. A gente pode chamar de A mais ou A positivo, tá? Aqui a gente tem o sangue B mais. Sangue O negativo, O positivo, né? Cara, assim. O fator RH ele é importante. Ele foi descoberto, né? Ele foi aplicado um tempinho depois. Porque, deixa eu vou colocar as legendas agora. É importante que a gente entenda que existe mais um tipo no sangue. O problema é que no nosso corpo o fator RH ele é menos importante do que os antígenos que são presentes. Os antígenos que a gente tem no corpo e os anticorpos que a gente também tem, eles fazem mais efeito do que o próprio fator RH. Se uma pessoa O positiva doar o plasma dela, ou seja, o anti-RH, por uma pessoa que ela não tem, perdão, né, o anti-RH, o plasma de uma pessoa que tem o anti-RH, vai dar um problema, um monte de problema, só que é mais raro de ter uma coagulação e uma morte. Se uma pessoa com sangue B doar pro sangue A as hemácias dela, né, as hemácias dela contêm os antígenos. E o nosso corpo, que tem do sangue A, contém sim os anticorpos tipo B. Por isso que a gente vai ter um sangue coagulado. Doando o plasma de um sangue positivo, não tem problema. Porque o sangue positivo não tem anticorpos anti-RH. Então, na hora de doar, as hemácias já não tem o fator RH. O inverso pode dar um problema. Uma pessoa O negativa, sei lá, uma pessoa O positiva doando hemácia, né? Se ela doar as hemácias, que são essas que tem o risquinho roxo, e o plasma do sangue de uma pessoa O negativo vai dar coagulação, porque ele tem o anti-RH também. Então, aqui seria a glutina A. A glutina B, fator RH. Finalizando aqui, a gente fala sobre doação de sangue. É bem importante que no exercício você preste atenção para ver se o que vai ser doado é o plasma ou as hemácias. No vaso sanguíneo a gente tem o plasma, hemácia, plaqueta e glóbulos brancos. 4 itens. O plasma contém um anticorpo, a hemácia contém um antígeno. Então você doar, igual no exemplo que eu dei, a gente pode ter esse problema. Por exemplo, uma pessoa que tem o anticorpo fator RH positivo só vai dar problema se ela tiver contato com uma hemácia que tem o fator RH. E a mesma coisa, por exemplo, se eu doar um sangue A. Se eu doar o sangue A para uma pessoa que tem um sangue B, eu vou estar doando o quê? Se eu estiver doando as hemácias desse sangue, né? Normalmente a gente doa o conjunto inteiro, tá? Mas em emergência precisa ver o que, às vezes, enxertos e tal. Mas normalmente é o sangue inteiro mesmo. Por isso que não tem como uma pessoa fazer essa doação. Uma pessoa que tem um sangue A doar para um sangue B, se ela doar as hemácias têm esse risquinho azul. O risquinho azul significa que
tem o anticorpo tipo A. O outro risquinho, que é o risquinho verde, é o tipo B. Só que no tipo B o plasma vai ter o anticorpo que combate o antígeno A. Se a massa que tem o antígeno A encontra com o plasma, porque no vaso sanguíneo, nas artérias, está tudo misturado. O plasma está lá, vai coagular o sangue. Mas se a pessoa doar o plasma, como é que é o plasma de uma pessoa com sangue A? O plasma de uma pessoa com sangue A, ela tem o anti-B, tá? O anti-B não pode doar nas hemácias, porque ela vai chegar nas hemácias do tipo B. Mesma ideia. Uma pessoa do tipo O, por exemplo, ela doa pra todo mundo, mesmo ela sendo um fator RH positivo, tá? Porque lembrando que o fator RH, eles não interfere tanto quanto os tipos de aglutígenos que a gente tem. Uma pessoa que tem o fator RH, ela não tem o anti-RH negativo. Ela não tem nada no plasma. Então, uma hemácia sem o fator RH no sangue de alguém que tem o RH positivo não vai dar efeito de coagulação, porque a pessoa não existe um anti alguma coisa, a gente é direto. Então, é isso que a gente tem que entender na doação de sangue. Na doação de sangue, a gente tem uma tabela, que é que eu vou fazer essa tabelinha com vocês aqui. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro explicar para vocês o que é doador universal e receptor universal. O doador universal, considerando todas as ideias que a gente viu, é o O negativo. O O já não tem os antígenos A e B e nem o fator RH. O receptor universal, por outro lado, ele já recebe o antígeno A e o antígeno B, porque ele não tem um anti-A e anti-B, então ele é o AB. O fator RH dele é o positivo. Por que é o positivo? Porque se ele é positivo, ele não tem o anti-RH no plasma, então ele recebe o fator RH também, tá? Então, vamos lá para fazer essa doação de sangue, vou dar pra vocês darem uma olhada de como que funciona a tamanho de doação de sangue. Então aqui eu colocaria 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Fazer essa tabelinha. Essa tabelinha você encontra na internet, tá? No Ministério da Saúde, Ministério da Educação, se encontra, tá? Vamos lá. Aqui na esquerda eu vou colocar quem que vai estar doando para quem. Então na esquerda aqui eu vou ter o doador. E aqui eu vou ter o receptor. O fator RH, só você ver, quem é positivo não consegue doar para negativo. Se o doador é o O, ele vai poder doar para todo mundo. Então eu vou colocar A, B e AB. Se o doador é tipo A, ele só vai poder doar para tipo A. E também vai poder doar para o tipo AB. Vamos lá, o AB é receptor universal. Vamos lembrar disso. O B é o antígeno. Eu vou estar doando, eu sempre dou as hemácias. Então lembra do seguinte, a doação é de hemácias. Doação é das hemácias. As hemácias, rapaziada. A hemácia tipo A vai ter o tipo A. O plasma não tem um TA. Fechou. O tipo B, mesma coisa, B e AB. O tipo AB só doa para quem é AB. Por que que ele só doa para quem é AB? Ele não pode doar para quem é tipo A, porque a hemácia dela vai ter o antígeno B, que é oposto ao anti-B que a gente tem no sangue A. Mesma coisa, se eu doar uma hemácia AB, que é esta hemácia aqui, para alguém que tem o sangue A, né? Por causa do tipo desse B aqui, o plasma desse aqui vai ter o anti-B. Então esse aqui vai ter o anti-B. Então já não pode doar aqui. Já no sangue B, essa pessoa vai ter o anti-A. E não pode doar por causa desse. O sangue O, ela vai ter o anti-A e B. Então já não elimina os dois. Basicamente é isso de doação de sangue, tá? Doação de sangue é uma matéria bem tranquila, não tem muita dificuldade nem nada, tal.
porque ele costuma ser um conteúdo mais leve. Quando a gente fala só de doação e só desses tipos, ele é bem tranquilo. Agora a gente vai pro capítulo 11. E o capítulo 11 é o sistema circulatório. E aí a gente tem um problema. Eu não sei desenhar, então eu vou ter que ir escrevendo absolutamente tudo que eu lembrar aqui. O sistema circulatório. O órgão principal do sistema circulatório é o coração. O coração é o principal. A gente tem num coração, né? Vou falar o órgão. Coração. O coração humano, ele é diferente do coração de um peixe e de um coração de um anfíbio, por causa dos tipos de circulação. O coração humano, ele vai ter dois átrios, que são as câmaras inferiores. Perdão, as superiores. As câmaras, o coração é dividido em câmaras, tá? Então tem 4 câmaras. 2 superiores e 2 inferiores. E a gente ainda tem 2 ventrículos, que são as inferiores. Também a gente vai ter 2 coisas bem importantes. Chama sístole e a diástole. A sístole é o momento que o coração ele não está pegando sangue. Quando a gente fala que o coração está numa sístole, o coração está contraído. O que seria contraído? Ele apertou. O coração ele espremeu, tá? Então ele está em contração, expelindo sangue. Já a diástole é o contrário, ela está em relaxamento. Então ela estava bem comprimida assim, relaxou, vai fluir sangue. Então na diástole a gente tem um relaxamento. Recebendo sangue.